Então aqui, pessoal, a gente vai montar o setup do ambiente do zero. Eu vou mostrar como alternar entre o modo texto e o modo de página, ok? E a gente também vai falar um pouquinho sobre gets e sets e o toolbox do TypeScript. Então eu vou criar aqui um ambiente do zero, criar uma pasta nova, mkdir s03, s04, e01 do 004 01. Então, code, ponto. Vou abrir o VS Code nesse path aqui. Ok? Então, se a gente não tem nada dentro da pasta, nada, eu vou abrir aqui o terminal, Ctrl Shift crase para abrir o terminal e vou rodar um comandozinho que vai criar o nosso tsconfig, né? Que é o tsc init. tsc init. Ele vai criar esse arquivozinho aqui pra gente, tsconf.json, que é justamente o arquivo que define que a gente tem um projeto TypeScript. Então ele entra aqui com esse comando S5, blá blá blá. A gente não precisa mexer em nada disso por enquanto não, ok? Então a gente vai criar aqui o nosso arquivo, novo arquivo main.ts. Vou fazer primeiro usando página, que foi o primeiro formato que a gente viu, e depois a gente vai para o modo texto. Então, usando página, a gente pode usar o prompt e o alert. Então, alert. Não, vou fazer aqui. Prompt. Digite seu nome. Ok, isso daqui eu vou criar, guardar na variável nome, que é uma string. Se eu, ok, se eu, seu nome, aqui ele está dizendo que, ok, que essa variável string, que o prompt pode retornar nulo. Let nome string recebe prompt. Alert. Seu nome é nome. É porque o prompt pode retornar vazio. Se a pessoa não digitar nada, a string retorna nula. Aí ele está dizendo que eu não posso definir que isso é uma string porque ele pode não retornar nada e o tipo não seria string. Se ele não retornasse nada, o tipo não seria string. O VS Code ele vai fazer algumas coisas para evitar que nós cometamos erros, como por exemplo, tentar usar uma coisa que não existe. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que o nome ele pode ser string ou nulo, que é o resultado do prompt. Se nome existir, né, se a pessoa digitou um nome, eu vou imprimir esse alert. Então vamos fazer aqui, ó. Enquanto, vou fazer para sempre aqui. Enquanto true. Pronto, então vou rodar aqui um laço infinito. Tá, não vou fazer assim. Ok. Então, como é que a gente faz isso aqui para rodar? A gente precisa de uma página e a gente pode criar uma página aqui. Página.html. Ok. Vou usar a própria expansão do VS Code, HTML. Coloquei aqui para baixo, apertei Enter. Ok. E aí eu posso vir aqui, digitar script, usar a própria expansão dele. Ok. E ó, não é no meio. É aqui antes, eu vou digitar src igual a main.js. Isso quer dizer que essa página vai carregar esse script main.js. Então vamos compilar nosso projeto.
Ok, posso fazer Ctrl Shift B. Para ele não ficar perguntando como é que eu quero compilar, eu posso vir aqui em Tasks, configurar Build Task Default, que é justamente esse daqui. Ok? Ele cria aqui o comando de compilação. Eu vou salvar e aí eu vou Ctrl Shift B. Ele vai compilar. Ok. Vamos abrir a nossa página. Google Chrome página.html. Vai carregar meu nome, David Sena Oliveira. Seu nome é David Sena Oliveira. Se eu não digitar nada, ele não vai fazer nada. Ok? Ainda posso aproveitar para isso daqui. Else alert. Você precisa digitar seu nome. Seu nome é nome. Pronto, de novo, Ctrl Shift B, pra gente compilar, transpilar. Vamos voltar para a página. F5. David Sena. Seu nome é David. Não copiou. De novo. David Sena. Seu nome é David Sena. Se eu não digitar nada, você precisa digitar seu nome. Então, aqui ele avisa que a gente está tentando atribuir uma coisa que pode retornar nulo se a pessoa não digitar nada para dentro de uma coisa que só pode ser string. Quando a gente usa esse tipo de formatação aqui, a gente diz que essa variável pode ser duas coisas, string e nulo. Quando eu faço se nome é verdadeiro, ou seja, se nome existe. Quando é que isso daqui dá errado? Quando ele é nulo, quando ele é undefined, quando ele é zero e quando ele é string vazia. Tá certo? Então, ok. Vamos colocar isso daqui para rodar no texto, ok? Então a gente vai utilizar aquele pedacinho de código que nós usamos da vez passada. Vou copiar ele daqui. Copiar ele daqui. Ok? Usando o readline. Para poder facilitar entre o processo de rodar local e rodar em página, a gente vai empacotar as funções, certo? Então a gente vai empacotar as funções da seguinte forma. Vou criar duas funções, function, e vou usar os termos que a gente usa no C++. A função de entrada, console input. O console input recebe um texto, que é a pergunta, que é um string, e retorna uma string, que é o input. Então isso daqui, por exemplo, a gente poderia usar o prompt para isso. Passa o texto, ok? Let saída. Eu vou passar o texto para o prompt e pegar a saída. Se a saída existe, né, se a pessoa digitou alguma coisa, então retorna saída. Se ela não existe, então eu retorno um string vazia. Ok? Então aqui, ao invés de fazer o prompt, eu poderia fazer o entrada padrão, e eu sei que ele sempre vai retornar para mim uma string. Me livro desse problema aqui. Vou empacotar também o cout, e aí vocês vão descobrir porque é que eu estou fazendo esse empacotamento. Function cout. Como é que eu faço o processo de escrita? Eu preciso de alguma coisa para escrever, né? Texto string, não retorna nada, e eu escrevo com o alert e mando o texto. Então eu joguei aqui cout e cout. Nosso código não mudou nada, só que ao invés de prompt alert eu estou usando cin e cout. Então Ctrl Shift P. Só para a gente ver como é diferente, digite seu nome lindo, só para a gente ver que mudou o código. Ctrl Shift B. Ok. Então vamos aqui, Ctrl C, Ctrl V, digite seu nome lindo, David, só que agora não vai mais daqui, David Sena alert. Ah tá, eu digitei alert.
texto. Ctrl Shift B. Vai. Vazio. Você precisa digitar seu nome porque string vazia também é falso. Ok? Vamos transformar isso aqui no terminal. Tá bom? Então vamos aqui. Copiar isso daqui para cá. Ok? E eu vou definir novo CIN nesse out. Como é que é o meu novo CIN? Function CIN, no caso, de texto que recebe um string e retorna um string, o meu CIN vai ser readline.question de texto. Ok? E o nosso function cout texto em string vai fazer o command.log de texto. Aí a gente faz assim. Quando eu quiser usar o terminal, eu uso esse daqui. Se por acaso eu quisesse usar a página, eu usava esse daqui. Como eu não posso ter os dois ao mesmo tempo, eu comento um deles. Ctrl Shift A. Aí ele comenta todo mundo. É command. Não é command, é console. Console.log. Ctrl Shift B. Ok, tudo bem. E aí eu posso... Deixa eu fechar a página para a página não me atrapalhar mais. Ok, e aí eu posso rodar o que eu compilei aqui no Node. Deixa eu só diminuir aqui. Usando Node main.js. Digite seu nome lindo. Ou então, se não digitar nada, você precisa digitar seu nome. Se eu quisesse voltar para o modo página, bastava eu comentar isso, Ctrl Shift A, e descomentar esse outro, Ctrl A. E aí eu volto lá para rodar na página. Ok? Sem precisar mexer em nada no código. Tá certo? Vou mostrar só outra coisinha aqui para facilitar o processo de executar usando o terminal. Vou comentar isso daqui, descomentar isso daqui. Vou configurar a tarefa, o task de execução. A gente tem o build task configurado, que é quando a gente faz Ctrl Shift B, ele compila. A gente vai agora configurar o outro comando de execução. Tasks, configurar tarefa. Ok. E a gente vai criar uma nova tarefa. Run tasks. A gente vai colocar aqui uma nova tarefinha. Ok. Que vai ser essa daqui. Ok. Pronto. Então, esse daqui, echo shell, que é o default do grupo de teste, node main.js. Então, quando eu quiser rodar esse comando, main.js, eu rodo o teste. Eu posso configurar a tecla que eu uso para rodar o teste, vindo aqui, editar, arquivo, preferências, keyboard shortcut. Então, a gente pode vir aqui em teste. Ok, teste, run test task. Você clica aqui, eu coloquei o meu para ser o Ctrl Alt B. Ctrl Alt B. Então, quando eu rodo Ctrl Alt B, ele roda o teste, né? Que é esse comando bem aqui, que roda node main.js. Salvar. Então, quando eu quero rodar o teste,
Ctrl Alt B, ele roda o teste para mim. Eu selei aqui com Ctrl C. Ctrl C. Se eu quero compilar, Ctrl Shift B, e ele compila para mim. Para a gente rodar, Ctrl Alt B, e ele roda para mim. Tasks, configure tasks, e a gente tem aqui essa tarefa que roda o teste para mim. Ok? Então vamos para a próxima parte. Como a gente vai ver gets e sets, vai ficar mais fácil a nossa vida se nós instalarmos uma extensão que é o TypeScript Toolbox. Está bem aqui. Não, você pode colocar aqui TypeScript, aí ele vai abrir aqui Toolbox, você clica aqui, clica em instalar, o seu não deve estar instalado, clica em install, e aí ele vai instalar o Toolbox. Para que ele serve? Para muitas coisas legais, e eu vou mostrar agora. Ok? Muitas coisas legais eu vou mostrar agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe chamada segredo. Segredo tem um nível de criticidade, né? O quão crítico é um segredo se os outros descobrirem, e um texto. Então a gente tem a nossa classe segredo. Classe segredo. E tem duas variáveis. Um nível de criticidade. Nível que é um number. E tem um texto que é o texto do segredo. String. Ok? Então vamos fazer o que a gente já sabe, né? Construtor nível number string texto string. Des.nível recebe nível, des.texto recebe texto. Qual é o problema que eu tenho? Eu não tenho controle nenhum sobre o acesso a essas variáveis. Eu posso acessá-las de qualquer lugar e fazer qualquer modificação nelas. Por exemplo, eu posso vir aqui na minha função main. Eu posso criar um segredo. New segredo. Ok, eu preciso passar o nível. Vou dizer que o nível default é 1 e o segredo default é digite seu segredo. Ok? Então eu posso criar um segredo e depois eu vou lá para segredo, ponto nível, e coloco -50, e eu vou lá para segredo ponto texto e coloco 0. Segredo ponto texto e coloco vazio. E aí eu chego num problema. Eu não tenho controle sobre o nível, o acesso da função main sobre o nível e sobre o texto. Se eu quisesse definir regras, como por exemplo, o nível tem que ser no mínimo, o mínimo do nível é 1 e o máximo é 10, ou por exemplo, texto não pode ser vazio, eu não tenho como fazer isso, porque o acesso a segredo e nível é direto de qualquer lugar. A gente chama isso de acesso público. A main e outras classes podem acessar publicamente nível e texto. Nós podemos fazer algumas mudanças, por exemplo, definindo que nível e texto são privados. Isso quer dizer que nível e texto só podem ser acessados, as variáveis só podem ser acessadas de dentro da função segredo. Para poder acessar agora nível e texto, para poder alterar nível e texto, eu não posso mais fazer diretamente como eu estou fazendo assim. Eu preciso fazer através de métodos que a gente chama de get e set. Métodos de get e set. E aí que o Toolbox nos ajuda. Um padrãozinho que o Toolbox usa é usar as variáveis privadas com um underlinezinho na frente. Ó. Bota um underlinezinho na frente de nível e um underlinezinho na frente de
texto. E aí ele constrói inclusive o construtor para gente, os gets e os sets. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, digitar Ctrl Shift P, que abre as linhas de comando, e colocar get, G-E-T-T, gerar gets e sets. Então eu pedi para gerar gets e sets. Vou começar com nível. Gets e set de nível, ele gera esse código para mim. Public get nível e public set nível. Esses são métodos, mas são métodos que você vê que são diferentes, porque aqui eu tenho duas palavras, né? E ele já coloca o texto para mim. Get nível retorna um número, que é o nível, e set nível recebe um valor e atribui um valor. Agora eu tenho um certo controle. Posso fazer o seguinte: se o valor value for menor do que 1 ou value for maior do que 10, posso emitir uma mensagem de erro. Cout nível deve ser entre 1 e 10 e eu não faço atribuição. Senão eu atribuo. Como é que funciona? Já está funcionando. Está funcionando porque na hora que eu faço segue.nível recebe, isso daqui chama o get de nível. Estou fazendo uma atribuição e aí ele pega esse daqui e chama essa função e tenta colocar isso daqui dentro dessa variável. Tenta usar o set, perdão. Então o set é quando eu faço esse igual aqui. Se eu desse aqui um cout de segue.nível, aí ele iria chamar o get para mim. Pronto. Aqui eu chamo get porque eu estou tentando pegar isso daqui, o valor disso, e aqui eu chamo set porque eu estou tentando fazer o processo de atribuição. Então, por exemplo, aqui, cout lendo nível. Então eu vou tentar aqui fazer esse nível recebe menos 50. Cout tentando atribuir valor mais value. Aqui ele está reclamando de texto, porque eu não criei os gets e os sets de texto. Então vamos fazer de novo aqui. Ctrl Shift P, getters, gerar gets e sets de quem? De texto. Ele vai gerar onde estava com o cursor, tem que ser dentro da classe. Estou aqui dentro da classe. Se eu estiver fora da classe, ele Ctrl Shift P, getters, ele vai perguntar, não sei de quem pegar get set. Eu posso vir para aqui para dentro, Ctrl Shift P, getters e sets de texto. Então ele gera aqui o get e o set. Agora eu posso acessar texto. Eu altero texto através do get de texto e do set de texto. Vou alterar essa variável privada aqui dentro do texto. Então eu posso, por exemplo, fazer o nosso set de novo aqui. Se value for vazio, eu vou fazer se value for vazio, desse ponto texto recebe, digite seu segredo. Ok? Então lá, minha função main cria um novo segredo. Posso usar inclusive os nossos gets e sets aqui no construtor. Então ao invés de simplesmente atribuir diretamente, eu vou atribuir usando o nosso teste. Esse nível assim vai chamar o nosso set nível, que vai testar se o valor que ele passou foi válido. E o nosso texto aqui vai chamar o nosso set texto para dizer se o valor que ele passou foi válido. Então aqui eu vou criar um segredo. Ele vai usar os valores padrão, que são 1 e digite seu segredo. Por exemplo, o nosso segredo padrão foi comi fruta e doce no R1. Segredo.
Ok? Vou tentar setar o nível para menos 50. Eu imagino que ele não vai deixar. E eu vou tentar setar o texto para vazio. Ele não vai deixar. E depois eu vou imprimir nosso segredo. Para imprimir nosso segredo, eu vou criar aqui um método toString. toString, que retorna uma string. Retorna o que? Vazio nível mais des.nível mais texto des.texto. Ok. Então, quando eu tentar imprimir o meu segredo, ele vai ver, ei, eu tenho que converter segredo para string e vai chamar aqui o método toString. Ctrl Shift B para rodar, compilar. Ok, deu certo. Ctrl Alt B, que foi o atalho que nós configuramos para executar. Aqui ele está dizendo que ainda tem uma tarefa rodando. Ctrl Alt B. Pronto. Tentando atribuir o valor de menos 50, nível deve ser entre 1 e 10, lendo nível 1, nível 1, texto, digite seu segredo. Por que o nível está 1? Porque ele tentou atribuir menos 50 e não conseguiu, mas atribuiu o valor 5. E o texto vai tentar atribuir de... O segredo vai ser... Tiro meleca do nariz. Ctrl Shift B. Ctrl Alt B. Ok, então ele conseguiu, nível 5. Contexto. Tiro meleca do nariz. Então, essa é a ideia dos gets e sets. Nós fazemos gets e sets para restringir o acesso das variáveis. Com o modificador de acesso privado, eu só tenho acesso a nível dentro da classe. Dentro da classe eu posso mexer diretamente com o underline nível e com o underline texto. Eu posso chamar dentro da classe tudo que é privado. Mas fora dela eu só posso chamar o que é público. Se eu não colocar nada, o default do TypeScript é público. Então, não colocar nada é a mesma coisa que colocar público. O set é chamado quando eu faço uma atribuição. Segue.nível recebe 5, está fazendo o quê? Está passando 5 para cá, para tentar alterar o nível. E o get é chamado quando eu pego o valor. Lembrando que esses são os métodos especiais, eu não os chamo como métodos. Mesmo eles sendo métodos, public get texto, public set texto, eu não faço isso daqui. Get nível, eu não faço isso. Eu chamo eles através de atribuição e como se eu estivesse lidando literalmente com variáveis. Então, esse formato TypeScript de get e set empacota, esconde a forma como eu lido com variáveis. Então, eu uso essa variável nível usando um certo controle de acesso e tendo controle de acesso sobre as variáveis. Então, aqui a gente viu o toString, a gente viu o toBox. Outra coisa interessante do toBox é que ele também pode gerar os construtores para a gente. Então, se eu definir as variáveis private e texto, eu posso vir aqui, Ctrl Shift P, construtor, e eu posso dizer gerar construtor, ele vai gerar o construtor a partir das minhas variáveis privadas. Ué, deu errado. Deu errado. Por que não gerou construtor a partir das variáveis privadas? Será que eu tenho que colocar aqui em cima? Ctrl Shift P, construtor. Não, ainda não. Fica pra próxima. Aqui a gente tira na mão então. Construtor, des.nível, des.texto. Ok, pessoal. Valeu.